Essa é a parte que é a parte ruim do procedimento cirúrgico, a parte ruim, né, da cirurgia. Óbvio que o médico e o paciente eles se esforçam ao máximo para evitar, mas problemas acontecem. Graças a Deus acontece com uma minoria dos casos, mas acontece. Então é importante que o paciente esteja ciente dessas possíveis complicações e que a grande maioria delas tem um tratamento e que dá para a gente contornar essas adversidades. Antes de explicar especificamente as complicações, eu vou falar de alguma coisa que na verdade, é mais importante do que isso. É muito, muito importante que o médico e o paciente, antes de fazer o procedimento cirúrgico, que eles sentem, conversem, e que o médico explique todas as possíveis complicações que esse procedimento pode acarretar para o paciente. É claro que a ocorrência dessas intercorrências, dessas complicações, não são frequentes, né? Normalmente essas complicações acontecem em menos de 5% dos pacientes, mas pode acontecer, né? Pode ser que o seu caso seja o caso que infelizmente vai ter alguma intercorrência. Então é importante que o paciente saiba tudo o que pode acontecer com ele, mesmo a probabilidade disso acontecer ser muito baixa. Então é importante que o médico explique: o paciente pode ter uma infecção pós-operatória, que as estruturas, né, os cortes dos ossos que a gente faz nos casos das cirurgias de correção de dedos, né, tanto joanete quanto correção dos dedos menores, esses cortes dos ossos, eles podem não grudar novamente, que a paciente pode ter alteração de sensibilidade na região onde foi operada, que é o que a gente chama de parestesia. Muitas vezes aquela região onde foi manipulada, a sensibilidade que o paciente vai ter vai ser diferente da região da pele íntegra, né? Por exemplo, o paciente operou um pé, a região onde foi manipulada, a hora que ele passa a mão em cima, ele sente menos do que no pé que não foi manipulado. Então são todas coisas que podem acontecer que ele tem que estar ciente antes de ser operado. E é importante que seja estabelecida uma boa relação médico-paciente, em que o paciente tenha confiança que o médico vai fazer o melhor que ele puder para tratar aquele problema que esse paciente tem, e o médico também tem que ter confiança que o paciente vai seguir as orientações de pós-operatório, porque tanto a parte cirúrgica, que é a parte que o médico é responsável, quanto a parte do pós-operatório, que muito dessa responsabilidade é do paciente, essas duas etapas elas interferem na probabilidade do paciente ter alguma complicação. Então, quanto pior for o procedimento cirúrgico, né, a parte técnica, ou quanto pior for esses cuidados que o paciente tem do pós-operatório, maior é a chance dele ter alguma complicação. Então também não adianta só o médico fazer a parte dele e no pós-operatório o paciente desencanar e não fazer nada direito. Então as duas partes têm que estar alinhadas para diminuir a probabilidade dessas complicações acontecerem. Mas agora vamos falar das complicações. Então a primeira complicação, que é a que acontece nas primeiras semanas do pós-operatório, seria a parte da deiscência da ferida. Ou seja, os lugares onde foram feitos os cortes na pele, o médico depois ele vai dar os pontos, às vezes essa região ela não cicatriza de maneira adequada, pode ser que a ferida ela abra um pouquinho ou que tenha um pouco de lesão na borda da ferida e às vezes demora mais do que o tempo esperado para isso cicatrizar. Nem sempre ele está relacionado a um processo de infecção, nem sempre é uma infecção pós-operatória, mas às vezes acontece dessa ferida demorar um pouco mais para cicatrizar. Outra coisa que pode acontecer também é a infecção pós-operatória. Normalmente a infecção pós-operatória, essa infecção mais precoce, né, que acontece nas primeiras semanas do pós-operatório, às vezes ela está correlacionada com a deiscência, ou seja, às vezes a ferida ela está com dificuldade para fechar, mas você começa a observar que na borda da ferida e numa área até que razoavelmente grande ao redor desse lugar onde foi feito o corte, essa região de pele fica vermelha, fica muito quente e começa a sair secreção por essa ferida. Isso são sinais de que essa ferida pode estar infectada. Normalmente nesses casos de infecção, quando são infecções superficiais, quando não tem secreção saindo em grande volume, muitas vezes é possível fazer o tratamento com antibiótico, tomado por boca, mas em alguns casos, infecções mais profundas ou mais graves, é necessário que o paciente reinterne e seja operado novamente. Para ser feita uma limpeza cirúrgica dessa região, vão ser coletados alguns fragmentos dessa região para a gente mandar para a cultura. O que é a cultura? A gente manda esses fragmentos para ver que bactéria que está nessa região, se eles conseguem isolar uma bactéria que está causando essa infecção. Depois que a gente isola essa bactéria, a gente consegue descobrir que antibiótico que é capaz de matar aquela bactéria e tratar essa infecção pós-operatória. Então, nesses casos de infecções mais graves, é importante a abordagem cirúrgica para fazer uma limpeza, tirar os tecidos que não estão legais lá, e também é muito importante essa parte do antibiótico. Então, o médico ele vai fazer essa limpeza
e a outra parte vai ser feita pelo antibiótico para matar as bactérias que sobraram após a limpeza. Outra complicação que pode acontecer é a parestesia. A parestesia nada mais é que uma diminuição da sensibilidade dessa região próxima da ferida operatória ou alguma área que foi manipulada cirurgicamente. Normalmente, essa parestesia ela é algo temporário, então ela pode durar por alguns meses, e depois aos poucos essa região de pele vai recuperando a sensibilidade normal dela. Mas tem casos de que a sensibilidade não volta completamente ao normal e o paciente fica com déficit sensitivo nessa região. Isso pode acontecer também. Outra complicação que pode ocorrer é o que a gente chama de pseudoartrose. O que é a pseudoartrose? Na correção de algumas deformidades, a gente precisa fazer um corte no osso. A gente faz um corte no osso e reposiciona esse osso na posição correta. E muitas vezes a gente usa alguns dispositivos para manter esse osso bem posicionado. Normalmente o que a gente usa são parafusos. Então a gente usa os parafusos para manter o osso nessa posição correta, e esses parafusos nos primeiros meses vão ser os responsáveis em manter a estabilidade dessa região, ou seja, em fazer com que esse posicionamento adequado ele se mantenha dessa forma. E conforme os meses vão passando, o osso vai formando nessa região até que o osso vira o principal responsável por manter esse osso bem posicionado. No caso da pseudoartrose é quando não ocorre a formação do osso, ou seja, esse lugar onde a gente fez o corte, ele continua sem uma comunicação entre essas duas partes, ou seja, não forma uma ponte de osso aqui. Isso a gente chama de pseudoartrose. Normalmente, para a gente fechar esse diagnóstico, ou seja, para a gente afirmar que isso é uma pseudoartrose, a gente precisa esperar 12 meses de evolução. Então, se você operou, passou 12 meses, você fez uma radiografia e não foi identificado o osso, juntando essas duas partes, você teve uma pseudoartrose. Isso pode acontecer. E aí, dependendo do local, dependendo da osteotomia que foi feita, ou seja, dependendo do corte ósseo que foi feito, muitas vezes a gente precisa reoperar para, de alguma forma, estimular essa região a formar osso e que essas duas partes se juntem. E uma das complicações que são mais graves, que exigem um tratamento mais prolongado, é a osteomielite. A osteomielite é quando o osso fica infectado, ou seja, quando uma bactéria chega até essa camada mais profunda e ela começa a colonizar o osso. E aí, normalmente nesses casos, a gente precisa fazer uma limpeza e esses pacientes precisam tomar antibiótico por bastante tempo, por meses, até essa infecção ser controlada. Eu sei que esse é um assunto que as pessoas não gostam de comentar, mas é muito importante que você tenha ciência que essas coisas podem acontecer. É óbvio que você vai fazer o máximo para o seu pós-operatório ser adequado, vai seguir todas as orientações que o seu médico passar e o médico vai fazer o máximo, né, na hora da cirurgia, para que a parte técnica seja executada com o mais próximo da perfeição possível.